Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está ouvindo ou assistindo Vozes do Palco. Este é um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta segunda temporada, estamos entrevistando artistas da dança. Meu nome é Sereia Chagas, eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, sou uma pessoa parda, tenho cabelo black, estou usando um brinco de arte contemporânea do lado direito, tenho um colar de vulva, estou usando uma maquiagem verde e um vestido verde também. E hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o grupo Checkmate como os nossos convidados. E aí, gente? Meu nome é o Everton, tenho 30 anos, sou conhecido como Tom Santana, sou da região de Embu das Artes, tenho 1,77 m, cabelo curto, porém marrom com alguns tons de branco, tenho barba, na minha orelha esquerda tenho um brinco, no meu peito, com a camiseta preta, carrego o XM, que significa checkmate, que está escrito por extenso nas minhas costas, junto com o emblema de um decoflex, que simboliza a referência com o jogo de xadrez, onde significa de fato a nossa batalha, nas rodas de dança. Minha calça é preta e no meu braço esquerdo, que tenho algumas tatuagens, tem uma pulseira laranja que ganhei de uma aluna. Salve, eu sou a Muzi, eu tenho 20 anos, sou uma mulher preta, cis. Eu tenho cabelo black, mas nesse exato momento eu estou usando um pano preto. Eu estou usando argolas prata, uma corrente em prata. Eu tenho um piercing do lado esquerdo e do lado direito do nariz. Um piercing na boca. Estou usando uma camiseta preta com XM, branco. E estou usando uma calça preta. Salve, salve, eu sou a Thali, eu tenho 15 anos, eu sou uma mulher preta, cis, meus pronomes são ela, dela. Meu cabelo, ele é black, mas atualmente ele está cacheado. Eu tô usando 2 tranças em cada lateral do cabelo, uma camiseta preta com o XM no peito branco, uma corrente prata, um par de argolas prata e uma calça preta. Antes da gente falar sobre o coletivo, vamos conhecer um pouquinho da trajetória de cada um do grupo. Então, Thali, conta um pouquinho quem que é a Thali. A Thali, pra mim, ela é a voz da Thalita. A Thalita seria o CPF, a Thali seria a artista. Então, toda vez que eu preciso dizer algo, mas não sei como dizer, eu uso a Thali pra dizer essa coisa. Porque, tipo, a Thali, ela tem liberdade pra poder falar sobre tudo que ela quiser, por ser artista. E de onde veio o seu interesse pela dança? Como que você entrou nesse mundo da dança? Eu sempre gostei de dançar. O meu primeiro contato com a dança foi através da igreja, porque eu ia pra igreja e aí eu escutava as músicas, eu sempre gostei muito de cantar. Só que eu me imaginei dançando, e aí eu chegava em casa, colocava a música e começava a dançar. Aí eu começava a dançar, 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 e aí teve um dia que eu falei, eu acho que eu quero apresentar. Aí eu cheguei na igreja e falei, hoje eu não vou cantar, hoje eu vou dançar. E aí foi a primeira vez que eu dancei, foi na igreja, dentro da igreja. E aí depois só foi surgindo a vontade de dançar, 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 até eu conhecer o Tom Santana, que foi o meu primeiro professor e está aí até hoje. Então já vamos seguir para ele, né? Fala, quem que é? Quem que é o Tom? Conta um pouquinho da sua trajetória, como você iniciou na dança, e depois como foi conhecer ela. E vamos ter esse percurso aí da vida. Minha história com a dança começou com a minha mãe, afinal ela sempre dançou nas festas e através dos bailes eu via que a dança de uma forma social, ela sempre carregou essa história e transcendeu essa história através das gerações. E eu literalmente fui um reflexo disso. E depois que minha mãe sofreu um acidente no trabalho, eu me vi nessa responsabilidade de levar aquilo além de um hobby que eu tinha conhecido na igreja também, mas aquilo me tocou de uma certa forma que eu carreguei todas as vezes que eu escutava música e desde o acidente da minha mãe eu vi que eu era mais do que um dançarino, de que eu poderia
assim como a dança salvou a minha vida, salvar outras vidas. E desde os meus 12 anos, quando eu levei a dança a sério e comecei a estudar e praticar, tive mais dessa reflexão de pegar tudo aquilo que o hip hop prega nos lugares, nas comunidades, e levar isso de volta através de oficina, no começo com a dança, principalmente com as danças urbanas, que foi a minha linguagem principal, e literalmente levei isso para as comunidades, nos polos culturais, onde conheci não só a Thali, mas outras pessoas que literalmente teve a vida resgatada por essa cultura, né? Então, para começar, o meu início com a dança foi dessa forma. Fala um pouco de você também, tipo, quem que é o Tom, de onde você vem. Olha, eu nasci em São Roque, né? A famosa terra do vinho, mas desde Valo Velho, Jardim Jacira, que foi ali até os meus 7, 8 anos de idade, tive esse primeiro contato com a arte e o artesanato. E depois dos 8 anos, que foi quando eu fui para Embu das Artes, a minha vida literalmente virou de cabeça para baixo, porque eu só queria saber de arte. Foi quando eu tive a minha primeira referência musical, né, o Chris Brown. E aí eu literalmente me impregnei de toda aquela cultura para poder desenvolver aquilo não somente para mim, mas para outras pessoas, porque nas festas, enquanto todo mundo estava lá dançando, eu sempre notei aquelas pessoas que tinham curiosidade em saber e uma grande indignação em não saber. E eu nunca me senti feliz com isso, sendo que para mim dançar era fácil e todo mundo dizia isso. Nossa, para você parece fácil. Nossa, mas você faz isso brincando. E eu não gostava apenas da sensação de conseguir executar, mas de que outra pessoa que não conseguisse pudesse executar. Então, multiplicar isso desde criança, principalmente quando eu cheguei em Budas das Artes com 9 anos, me fez mais ter dessa noção. E com o passar do tempo, mesmo que seja em festas e coisas mais sociáveis, por assim dizer, sempre mantive essa ciência de que faria algo grande. E com 15 anos foi quando eu tomei a maior escolha da minha vida, que foi levar isso de uma forma profissional. E foi quando eu comecei a lecionar de forma gratuita para a galera, para as crianças, para a comunidade, e isso literalmente mudou a minha vida para algo que nem eu fazia ideia do que iria se tornar. E você tem alguma formação dentro da dança? Ou foi tipo, eu aprendi, agora eu vou passar? Achei muito. Eu sempre fui autodidata, né, muito curioso pela informação, então a minha busca pela informação ela é incessante. Então, no quesito da dança, eu tinha a minha curiosidade, eu tinha as minhas referências, porém eu fui estudar através de pessoas que já faziam essas práticas e literalmente seguir os mesmos passos. Comecei na educação física, na parte da licenciatura, não consegui terminar ainda, está no planejamento de volta, assim como também referente ao próprio DRT, porém no sentido das danças urbanas, todos os professores que hoje estão literalmente na vanguarda dos maiores estúdios levaram seu conhecimento para a rua, que é exatamente isso que me motiva ainda em levar isso de volta para lá. Então, o meu estudo ele é incessante, porém, ele é autodidata. Se é que eu posso resumir nesse sentido. E você, Muzi, conta um pouquinho da sua trajetória, de onde você vem, dos seus interesses na dança, de onde que surgiu. Então, eu nasci na Bahia e eu vim para São Paulo com 3 anos de idade. Porque meus pais, eles precisavam de emprego e no interior é um bagulho muito difícil. E aí, comecei a frequentar a recreação e foi daí que eu comecei a me interessar mais pela dança. Porque toda sexta-feira tinha música. E eu ficava muito animada quando era sexta-feira e eu sabia que a galera ia dançar. Então, vocês falaram sobre o desejo da dança ter surgido da igreja, né, desse contato com a igreja. Conta um pouquinho de como que foi essa experiência, de como que era estar na igreja, se o hip hop está presente dentro da igreja, ou se esse interesse pelo hip hop veio depois. No meu caso, quando eu dançava na igreja, era mais uma coisa sobre escutar a música e só dançar. Eu não tinha essa. Eu não conhecia o hip hop ainda.
Então não tinha essa coisa do bounce, do groove, do que é o fundamento do hip hop. Eu não sabia o que era hip hop, mas eu tinha em mim a vontade de dançar. E aí a música tava lá tocando e aí eu sentia, tipo, alguma coisa falar comigo. E aí nossa, eu quero muito dançar, eu quero muito dançar. E aí foi que eu tive a vontade de falar, olha, eu acho que eu posso tentar. E aí foi assim que eu comecei a dançar na igreja. Quando eu conheci o hip hop em si, foi um trabalho muito. Eu gostava muito, porque eu assistia filme, e aí você assiste ela, ela dança, eu danço, o poder do ritmo, você fica louca. Eu, particularmente, eu fiquei doidinha da cabeça. E aí eu tinha uma pessoa próxima a mim que viu a arte em mim. E aí, por ter visto essa arte que tinha dentro de mim, falou: Nossa, eu tenho um amigo que ele dá aula de hip hop e eu acho que você daria bem no hip hop, assim, sabe? Aí eu falei: eu também acho que eu gostaria de dançar, né? Aí eu enchi o saco dessa pessoa pra ela me apresentar pro Tom. E aí eu conheci o Tom. Aí eu conheci o Tom, comecei a fazer as aulas, comecei a participar das aulas. Foi assim que eu conheci o Checkmate também. Mas a minha ligação com o hip hop vem depois do contato que eu tive com a igreja. E você, Tom? É bem complexo, né? Porque foi literalmente na igreja que me abriu o espaço para eu poder se expressar, mas até então eu não sabia disso, né? Então tinha um projeto social lá de artesanato e eu ia lá para poder fazer artesanato, até colocarem um axé. Colocaram um axé lá porque as meninas iriam dançar e eu já era extremamente destacado, só fazia lá minhas coisas com artesanato e ficava mais na minha. E aí quando colocaram esse axé e disseram que teria uma apresentação, falei, vou aí, né? E aí, tipo, todo mundo falou, nossa, você tem um jeito diferente de dançar. E eu me sentia diferente. E através de projeto social eu vi que literalmente a dança, ela abraça as pessoas que literalmente precisam dela. Saí do Valo Velho, que é onde tinha esse acesso à igreja. Depois lá no Santo Eduardo, já com 15 anos, através do convite de um amigo ombreiro, ele falou que aquilo que eu fazia não era apenas um talento, mas de que era um chamado. E por mais que seja apenas uma das linguagens de Deus, tendo essa visão, eu abracei isso. E aí eu fui para a Igreja Universal aos sábados no FJU, que é a Força Jovem Universal, levava essa arte, levava essa cultura, participava também, né, das rotinas deles ali e era o lugar onde eu literalmente me perguntava se tudo aquilo que eu estava fazendo era não só uma bênção de Deus, mas um propósito. E foi através da resposta, através dele, de me capacitar e me preparar para lidar com jovens de situações inimagináveis, que eu vi que o hip hop ele realmente me formou como um soldado para isso. Mas que antes de ser um soldado, nós não somos nada, nem mesmo a armadura, sem a fé. Então, independentemente de ser na Universal ou de ter nascido num terreiro, a dança, de forma geral, ela sempre me levou aos lugares onde Deus está. Então, isso sempre teve uma grande correlação. Você mencionou, né, o terreiro e a igreja, né? Como que a sua família era do terreiro e você foi para o Universal? Tipo, tinha, tipo, dentro da sua casa, tipo, esse embate, né, entre essas duas religiões? Como que era isso? Nossa, muito curioso, porque minha mãe, ela tinha essa crença catolicista, que não à toa ela me colocou com 7 anos na igreja católica, onde eu tive esse primeiro contato com o artesanato e posteriormente a dança, mas ela também sempre me passou isso de que nós devemos procurar a Deus independentemente da forma como ele é chamado. Então ela tinha pessoas da família que é do terreiro da Umbanda. E literalmente essas práticas que também estão interligadas, né? A própria Umbanda ela não é tão distante de alguns quesitos cristãos, né?
Tanto que tem bastante correlação. Então, por não estar tão distante, por conter algumas orações semelhantes, nós sempre estávamos buscando a Deus, tanto no catolicismo, quanto na Umbanda, onde era parte da família, e através de pessoas também que tinham algo para compartilhar pela linguagem de Deus. Detalhe, eu quero voltar para você, né, que você tem 15 aninhos. Eu quero te perguntar se você tem, tipo, apoio da família, como que é, tipo, dentro da sua casa, para você estar dentro da dança, como que são as complicações, se existem, né, complicações, brigas, né? Porque eu queria, tipo, eu comecei com 17 anos na arte, né? A minha família era sempre, tipo, não, arte não, você vai passar fome. Não que hoje, né, vivendo de arte, eu esteja, mas estamos aí, né, conseguindo sobreviver com a arte. Como que é dentro para você, com 15 aninhos, que tá aí dentro da arte, que tá dentro da dança? A maioria, bom, no caso, o que eu tenho consentimento sobre, dos artistas, dançarinos ou qualquer pessoa que tenha começado com a arte, essa questão da família é bem complicada. Porque quando você começa a fazer qualquer tipo de arte, seja ela dança, seja ela a parte falada, que no meu caso seria a poesia, seja o teatro, qualquer tipo de arte. Se você realmente ama aquilo, você vai doar o seu tempo para aquilo. Então, no meu caso, a maioria do meu tempo é dedicado ao grupo, ao checkmate, ao meu processo individual, ao que eu produzo, ao que eu estou disposta a produzir. Então, a pessoa tem que ter psicológico para aguentar o que a família vai dizer, porque você acaba ficando distante. E aí, mas não para em casa, mas e aí você tem que saber como você vai fazer para sair daquilo. Tem muita gente que realmente acha que dança não é um trabalho, ou não é uma coisa ali, e desvaloriza muito. Mas porque às vezes a pessoa não tem o consentimento de que aquilo é uma profissão. Então, a gente tenta indo se sobressair dessas situações, e é isso que faz a gente querer continuar, sabe? E vocês dois, na família de vocês, como que foi essa relação de vocês querendo fazer dança? Tipo, você, Tom, que já tem 30, né, já dá aula de dança. Como que foi no começo, assim, como você falou, eu quero fazer dança? Como foi essa conversa com a família? Com 15 anos, eu conheci a pessoa que literalmente tentou colocar na própria vida a própria Tali. E ela é professora de história. E uma mensagem que ela me passou uma vez, na primeira vez que ela me convidou para que eu pudesse passar esse conhecimento de uma forma didática, ela me disse que a forma ou que eu estudasse iria literalmente moldar a forma como que as pessoas iriam aprender e enxergar a arte. Então, ver isso de uma forma mais profissional, já com 15 anos, mudou muito as coisas, porque eu já sentia aquela necessidade de passar isso adiante, de viver disso, porém, eu não sabia quais eram os caminhos para isso. Então, dentro de casa, a única instrução era trabalho convencional. Então, ainda dançando com 15 anos, eu fiz o curso de administração no Campo Pinheiros e tive a experiência com a CLT já desde os 15 anos, porém, eu intercalava isso com o hip hop, afinal, o que todo artista escuta em casa é que a gente tem que aprender a conciliar, que a gente tem que aprender a dividir e organizar o tempo para que a gente vá desenvolver as duas coisas e sobreviver. Porém, não é assim que funciona na prática. São horas e horas que a gente se entrega para a arte, para a cultura, para a vida de outras pessoas. A gente passa, na maioria das vezes, o tempo com pessoas que não foram nascidas ou criadas com a gente, para que a gente literalmente vá fazer mais do que uma atividade, um trabalho. E esse percalço sempre foi muito forte, foi muito pesado no lado da minha família, dos 15 até os meus 20 anos, onde literalmente, como homem, eu tinha apenas que servir, proteger, manter e prover. Quando na verdade eu entendi que prover como artista era mais do que me autossustentar, era gerar ou sanar a fome de outros lados ou de outras pessoas que eu não enxergava antes.
Então tinha essa pressão dentro de casa e eu literalmente jogava tudo para a arte de uma forma onde eu consumisse e literalmente visse novas formas de executar a arte de uma forma profissional, né? Então, automaticamente eu fiquei muito mais frio e chato nesse sentido, a arte deu uma esfriada no coração, porque eu precisava sobreviver. E isso foi um grande reflexo da pressão familiar que eu sofri em casa. E hoje, com 30 anos e pai, já é um peso totalmente diferente. Porque lá no começo só tinha eu. Era eu, meu sonho, se desse errado, era só pegar um trampo ali ou um bico aqui. Mas, como pai, isso foi literalmente mais do que literalmente salvar outras vidas. Mas manter a minha pelas outras pessoas e, claro, ter vidas para poder cuidar. Então, isso realmente tem sido muito diferente pela forma como está sendo agora, por ser recente. Mas dentro de casa foi muito pesado nesse sentido e hoje eu enfrento outras batalhas nesse mesmo aspecto. No começo é sempre complicado, né? Até você falar o tanto de tempo que demora pra você receber o cachê. Então, tipo, é sempre as cobranças de, ai, velho, tem que ajudar em casa. Ah, é porque não arruma o CLT, paga mais rápido. E aí, tipo, até que eu decidi sair de lá pra viver o que eu quero, meu sonho e tal. Aí foi quando eu me mudei pro Embu das Artes pra continuar o que eu comecei lá. Conta um pouco agora sobre o grupo, a trajetória dele, como que cada um pingou dentro do grupo. Nossa, como eu sempre digo no final de a maioria das apresentações, que a honra e a glória seja sempre o nome dele, independentemente de como você chame, de como cada pessoa o chame. E Deus sempre esteve presente na minha vida, não somente me capacitando, mas também trazendo pessoas importantes. E quando eu levei o projeto para a comunidade, eu achei que seria aquela coisa magnífica porque eu sabia dançar. Mas eu me deparei com as políticas públicas e vi que isso era muito além de dança e de movimento. Então, quando eu levei o projeto com 18 anos para os polos culturais, fora da escola ali, com 15, 16, 17, onde eu mais gostava e só compartilhava, eu vi que o próprio sistema ele é trabalhado para que as pessoas da comunidade não tenham acesso. Então, não é uma crítica direta ao que é consumido pela comunidade ou pelas quebradas, mas que as pessoas em si, elas não param para se perguntar por que só aquilo é oferecido. E dentro dos espaços, eu vi como uma válvula de escape o hip hop, porque ele tem os seus elementos, não apenas a dança, e que diversas pessoas com diversos talentos ou prospecções para algo relacionado à arte pudessem também ter uma nova perspectiva de vida. Então, levei as oficinas para os polos culturais e, através dessas oficinas, pude conhecer pessoas que trouxeram essa ideia de colocar um ponto final em tudo aquilo que era ruim, que foi onde surgiu a ideia do checkmate. E por mais que hoje em dia a maioria das pessoas também tiveram que seguir outros caminhos por conta de como a sociedade pressiona cada indivíduo, a gente literalmente teve essas mudanças, porém o intuito ainda é o mesmo, que é a gente estar de pé e dizer para cada pessoa de que ela precisa colocar um ponto final em todas as coisas. Manter coletivos sempre foi uma parada muito difícil, afinal já tinha participado de alguns grupos. Porém, quando eu dava aula nesses pontos turísticos, teve uma apresentação em específico que a gente andou durante 8 quilômetros para poder se apresentar. E aí foi eu e os meus alunos. Durante todo esse percurso, a gente, dentre várias reflexões, teve uma de colocar um ponto final, afinal, estava todo mundo nessa mesma realidade. Com todas as pessoas de dentro de casa dizendo que dança não era trabalho, de que, de certa forma, por mais que eu tivesse conseguido a oportunidade de dar aula, só eu recebia para isso e de que as outras pessoas estavam sendo tolas por estar ali junto comigo, acreditando nisso. E, de repente, passa um carro com uma pessoa escutando o checkmate, onde, especificamente, na parte onde a gente se perguntou o que iríamos fazer, Mano Brown diz:
checkmate, que nem no xadrez. E nesse momento a gente teve aquele pseudo-delírio coletivo onde nós identificamos um ponto de partida, que seria colocar um ponto final em tudo aquilo que nos fazia mal. E aí, através dos alunos, uma ideia foi formada. Ali nós tínhamos 9 pessoas, depois nós se mantemos com 5 pessoas. Então, durante a trajetória do checkmate, nós sempre estamos em 5 pessoas, sempre. Então, pessoas entrando e saindo para que a gente possa conduzir e literalmente promover novas participações, independentemente da linhagem artística, começar com isso a partir de um ponto final em algo negativo, né? Então, nós já tivemos 9 participantes, hoje nós estamos em 4 participantes. Infelizmente, teve uma pessoa que não conseguiu vir, porém, nós se mantemos de pé para que outras pessoas também possam participar dessa guerra também. E vocês, meninas, como que vocês entraram e conheceram o Checkmate? O checkmate, eu comecei a fazer parte das aulas, e aí eu acho que continuaria o que eu já estava dizendo. Eu comecei a fazer parte das aulas e eu fui conhecendo mais as antigas participantes que faziam parte, e aí a gente foi todo mundo se aproximando, e aí eu comecei a querer ter uma vontade de estar ali. Só que eu não fazia parte ainda. E eu só via as meninas como referência. E aí eu comecei a querer recitar, porque eu já escrevia, comecei a querer recitar, eu comecei a querer me soltar mais, querer fazer parte, querer estar ali no meio. E aí, um dia eu tive essa oportunidade, que foi na minha primeira apresentação, que foi a primeira apresentação que eu recitei, que foi numa escola. E eu recitei uma poesia que ela fala muito sobre mim. Muito sobre mim. E foi a primeira vez que eu tava passando aquilo para outras pessoas que tinham a mesma idade que eu. E aí, nesse dia eu falei assim, eu acho que eu tenho força para isso. Acho que isso é uma coisa que eu posso explodir aqui e isso pode ser beneficente para mim. E aí eu comecei a querer ter mais essa vontade de querer estar ali. Eu fiz essa apresentação com o grupo Checkmate. Depois eu participei de uma outra apresentação que foi a minha primeira apresentação grande, que foi a do Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. E depois disso eu tive que sair do grupo, por motivos externos. E aí eu me vi meio perdida, sem saber o que fazer. E aí, como eu não queria que esse sonho parasse dentro de mim, eu acabei entrando em outro grupo. Foi assim que eu conheci a Muzi. A primeira vez que eu conheci o Checkmate foi em um evento que acontece sempre no Capão Redondo, que é o 100% Favela. Só que aí, tipo, a gente não trocou muita... Não teve muita troca. Só foi a presença ali e tal, a gente dançou juntos e tal. Só que nada muito demais. E teve um outro evento que foi o União Periférica, que foi o evento do meu antigo grupo, que foi o pior evento e o melhor evento. O pior evento foi porque foi eles que fizeram, e o melhor evento porque eu conheci eles. Então, tipo, parece que o nosso mundo se colidiu ali, tipo, momento certo no lugar errado. E depois dali, já sabia que eu estava lá, ele já sabia que eu estava lá, né? E aí, depois disso, só paz. Ó. Detalhe, isso tudo tinha acontecido antes de eu entrar no grupo que a gente se conheceu. Então ela conheceu o Checkmate antes da gente se conhecer, porque no dia eu não estava. Conta o que é o Checkmate para cada um de vocês. Para mim, o checkmate ele literalmente representa mais do que uma ideia. Ele é um movimento onde as pessoas que não participam, de fato, fazem mais parte. Porque é um grito que só você sabe aquilo que você precisa colocar um ponto final. Então, isso não é apenas um rito que nós fazemos em todas as apresentações, mas também uma passagem dessa troca direta com o público, que de fato também precisa colocar essa ideia de que coisas que te fazem mal, coisas que te machucam, coisas que te ferem, de fato precisam ser sanadas, finalizadas.
de fato, precisam de um checkmate. E o hip hop entra na forma como nós executamos esse grito e convidamos o público também para gritar junto com a gente. Se eu pudesse definir o checkmate em uma frase, pra mim eu acho que essa frase seria um lugar onde eu renasci. Porque, pra mim, o checkmate, ele, além de, com o tempo, acabar se tornando uma família, além da própria família que eu tinha, que eu convivia dentro de casa, por passar a maioria do tempo junto, produzindo, e foi ali que eu vi a Thalita tendo voz. Que entra na questão de como a Thalie foi construída. Quem é a Thalie? A Thalie surgiu dentro do Checkmate. O primeiro contato da Thalie foi no Checkmate. Então, pra mim, o Checkmate, ele... Se eu pudesse definir o Checkmate em uma frase, seria um lugar onde renasci. O checkmate pra mim é um lugar onde eu posso existir sem que eu me sinta julgada. E, pô, a sensação é extremamente incrível. Dentro do hip hop existem várias vertentes. E no checkmate, quais que são as principais linguagens que vocês trabalham? O break, que no caso representa a dança. Temos o grafite também. O MC e também como nós que produzíamos as nossas músicas, recentemente agora a gente tem trazido as nossas referentes musicais na parte do DJ. Agora, porém, nós já trabalhávamos com esses 4 pilares do hip hop e o principal, que é o conhecimento, afinal, desmistificar e massificar essa mensagem do hip hop para as pessoas é o nosso carro-chefe, porém, trabalhamos também dentro dos próprios componentes das danças urbanas. Então, de uma forma geral, a gente tenta intercalar todas essas linguagens da cultura urbana, mas utilizando principalmente o hip hop. Musitário. Fala um pouquinho sobre como que é ser mulher dentro do hip hop, quais são os desafios que vocês percebem que já foram superados, se pensar nas mulheres no hip hop lá nos anos 80, antes até, e os desafios que ainda existem hoje em dia. As mulheres, elas estão ocupando muito mais espaço do que antes, creio eu. Por mais que a gente já tenha superado, assim, a invisibilidade, né? Em vários contextos, a gente ainda encontra, tipo, manas sendo DJ, manas sendo MC, manas em cima do palco, em sala de aula, sendo produtoras e pesquisadoras. Mas ainda tem um desafio, né? Que é o machismo. Dentro do hip hop, quando o hip hop surgiu, a cena era dominada pelos manos. A cena tinha muito mais homens ali envolvido em tudo, no break, no grafite, no DJ. Todos os elementos, a cena era mais dominada pelos manos. Então, eu fico muito feliz em ver que as manas estão conseguindo se sobressair disso, sabe? Porque hoje em dia a gente tem muito mais mulheres nas batalhas de dança, nas batalhas de rima. A gente tá ganhando muito mais visibilidade do que a gente não tinha e tá sendo colocado agora, sabe? E lembrando que a gente não tá só ocupando espaço, mas mudando totalmente a lógica deles. A gente veio pra mudar tudo. Esses dias tá tendo uma exposição, nesses dias de 2026, lá no Sesc 24 de Maio, que fala sobre hip hop. E vocês falando sobre visibilidade, agora tem mais mulheres ocupando, percebi que nessa exposição só fala sobre os homens. Eu acho que não tem nenhum registro sobre mulheres. Tipo, é só sobre os homens. Tipo, fala sobre o hip hop lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Somente aqui em São Paulo. E eu realmente vi que não fala sobre as mulheres dentro do hip hop. É uma exposição grande, que está dentro de um polo cultural grande. E a gente vê, né, que apesar das mulheres estarem ocupando mais espaços, né, uma exposição que está sendo grande, que fala sobre o movimento, não fala sobre as mulheres dentro do hip hop, né? O que vocês acham sobre isso? Eu, particularmente, não consegui ir na exposição ainda, mas o Checkmate ainda vai. Antes da exposição
se encerrar. Mas no básico, tipo, bem por cima mesmo, o resumo era esse. Eu acredito que a exposição ela esteja dizendo sobre o início do hip hop. O início da cena era totalmente dominado pelos manos. Então, não me choca isso estar acontecendo, porque as manas estão ganhando mais visibilidade agora. As manas estão começando a aparecer agora. Tanto, nem só no hip hop, mas nas salas de aulas, em escolas, a gente está conseguindo ter a voz agora. Então, eu acho péssimo, porque é um lugar que todo mundo tem que ter voz. O hip hop é um movimento que todo mundo tem que ter voz para dizer tudo que é necessário de acordo com as suas vertentes. Se a pessoa é MC, ela vai mandar uma rima ali que vai colocar pra fora o que ela tá sentindo. Se, no nosso caso, a gente que dança, vai tentar expor isso de uma forma, na forma do movimento, através do corpo, no grafite do desenho e por aí vai. Muzi, você tem uma pesquisa que envolve corpo, vivência, movimento e identidade dentro da dança. Comenta um pouco sobre essa articulação de elementos e como isso impacta na sua criação artística. Na minha pesquisa, o corpo, a identidade e o movimento, eles estão sempre muito juntos. Então, tudo que eu vivo acaba aparecendo na forma de como eu danço. Então, às vezes nem é só pela técnica, tipo, como eu tento me expressar. Então, minha criação vem bastante disso, do que meu corpo carrega. Thali, você falou, né, aqui que além da dança, você também é da poesia. E que o hip hop também te auxilia nisso, né? Tipo, você consegue, no grupo, apresentar sua poesia, você apresentou sua poesia pela primeira vez com um grupo. Fala um pouco como que você alinha essas duas linguagens. A poesia, ela veio pra mim em um momento que eu tava precisando muito dar um ponto final pra uma coisa que tava me machucando muito, que seria abusos passados. Na minha primeira poesia, o último verso dela fala: eu sei que no passado eu não me vejo, pois eu já dei um checkmate pra todo meu pesadelo. E ali eu tava precisando, tipo, eu ia desmoronar, sabe? Quando você vai colidir com a sua própria cabeça. E aí, basicamente era isso que ia acontecer. Então, a poesia, ela veio pra mim em um momento que eu precisava muito. Muito, 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 muito. Porém, a dança sempre teve um lugar aqui dentro, porque desde quando eu estava dançando na igreja, eu já tinha algo ali. Então, como eu articulo essas linguagens? Depende do momento. Depende do que eu quero passar para a pessoa naquele momento, porque, querendo ou não, não é só o que você fala ou o que você faz. Você tem que pensar em como aquilo vai atingir outra pessoa. Não tem como você falar de uma forma muito explícita, mas também não tem como você falar de uma forma muito rasa. Como você consegue tocar na ferida equilibrando os dois? Então, depende do momento. Por exemplo, agora eu tô com um bloqueio criativo imenso em relação à poesia. Não estou escrevendo por um tempo porque eu não estou conseguindo escrever. E aí eu estou tentando formular o que eu quero para minha próxima poesia, já que eu estou nesse tempo de bloqueio criativo e focando mais na dança. Então eu estou trabalhando mais o corpo, mais as outras vertentes do hip hop, e aí eu vou articulando dessa forma. Então, você é o coordenador do grupo. Como que é esse trabalho assim, de coordenar um coletivo? Provavelmente você é a pessoa que vai atrás das apresentações, que monta, né, tipo, o cronograma do grupo, que provavelmente vai atrás das políticas públicas que o grupo usa. E fala um pouco sobre... Essa parte é bem complexa, né? Porque nós estamos falando de seres humanos e literalmente coordenar tudo isso em passos, em poesia, em música, em comunicação para pessoas que na maioria das vezes só vê isso através de filmes e vídeo, é uma grande responsabilidade, porque parte além de uma vontade minha, mas pensar em propostas coletivas para que a gente possa de fato propor novas soluções para a nossa sociedade, desde um amparo ou uma nova reflexão para as crianças e jovens
que mediante a muitas alterações do tempo, vem ficando mais precárias coisas que deveriam ser mais simples, né? Somos frutos de projetos sociais que nos desenvolveram como seres humanos e hoje não há tantas políticas públicas para isso, né? E você literalmente sobreviver com isso através do hip hop business também tem essa parte mais burocrática de literalmente ter que correr atrás. Não é uma venda de um trabalho, mas uma negociação de uma experiência surreal, de uma longa pesquisa que o grupo faz, trabalha, são longos laboratórios, onde a gente traz essas visões e versões para que a gente de fato possa debater sobre políticas públicas que nós sabemos que tem apoio para isso, tem lei para isso, né? E acima disso, que cada pessoa possa ter o seu espaço para que ela possa ter a sua comunicação referente à arte, a sua perspectiva, a sua visão, o seu anseio, a sua dor. E no nosso caso, como comunicadores, nós literalmente transformamos todas essas coisas negativas naquilo que realmente falta em políticas públicas para a comunidade. A gente sabe que num coletivo, uma coisa que é muito difícil é conciliar horário, né? Para saber, tipo de ensaio, de reunião. Como que vocês fazem para organizar essa parte do grupo? Nós temos e viemos de realidades extremas e totalmente diferentes, onde combinar os nossos encontros, ele parte da nossa vontade, porém é tanta guerra que a gente enfrenta em vários lugares, que na maioria das vezes, dentre esses desencontros, a gente literalmente se acha, né? Então a gente marca horários previstos e tem ali as suas tolerâncias mediante já a uma prévia conversa referente à realidade de cada um para que tudo seja entendido e compreendido e levado em consideração. Afinal, exatamente por ter realidades diversas, não dá para cobrar o mesmo de todos, né? Como eu mesmo disse, eu tenho a minha realidade de 30, a Muzi dela de 20 e a Thali com seus 15 anos, mas ainda assim, mesmo que seja o extremo do extremo que a gente viva com cada idade, a gente vai se reajustando conforme dá e principalmente com a repetição, né? Então a gente marca muito para se ver, para que a gente vá sempre se reajustando. Então se um dia ou outro acaba dando errado, a gente preenche esse espaço ou rever esse erro já com um novo encontro, com um novo horário, com uma nova forma, e assim a gente vai se ajustando e se adequando entre si. Você falou um lance, né, de que vocês estão de gerações diferentes, né? 30, ela 20, ela 15, então são mundos totalmente diferentes. Como que vocês acham que vocês conciliam isso, os aprendizados, né? Tipo, alguém de 30 ensinando alguém de 15, alguém de 15 provavelmente você aprende muito com ela também. Sim. Aprende muito com ela que tem 20. Como que você acha que é essa colisão entre essas três diferentes idades, né? Então, infelizmente é um grande choque, por mais que a gente veja essa discrepância na situação da idade, a gente tem esse enorme choque da gente viver o extremo da realidade, né? E tipo, quanto mais jovem as integrantes são, mais complexa e mais dolorosa foi a vivência de chegar até aqui, né? Então, eu com meus 30 anos, assim, acho que foi a pessoa que teoricamente mais viveu bem, porque eu tive pai e mãe em casa que mesmo com as dificuldades foram coisas que estavam ali, né? Mesmo que, você precisa arrumar um emprego, estava ali. Então, tipo, passando de mim, a história é realmente o extremo, no sentido de que a gente precisa literalmente revestir tudo isso com aquilo que a gente faz, né? E ainda assim, superar toda essa parte difícil que a gente tenha vivido. A Thali literalmente comentou sobre a gente projetar isso nas nossas atividades, porque é literalmente algo que a gente vive. Então, por mais que a gente tenha muita distância de idade, a gente viver o extremo faz com que todo mundo viva da mesma forma. E o grupo tem uma sede? Onde que vocês ensaiam? Onde vocês se encontram?
Eita, sede. Nós literalmente não nos sucedemos a entrar no mercado convencional. A maioria das pessoas vê um grupo de hip hop e a primeira pergunta é se a gente tem TikTok. Quando na verdade a nossa ideia ela parte do pretexto principal do hip hop, que é a filosofia, a união, paz, amor e diversão. Algo proposto e já pregado pela Zulu Nation para que a gente literalmente possa servir os nossos irmãos e irmãs pelas comunidades, né? Então a gente entende que esse extremo é o que literalmente nos carrega para que a gente possa fazer isso pelas outras pessoas. Então a gente literalmente vai um salvando o outro, dia após dia. Eu acho que você acaba não respondendo a pergunta se vocês têm uma sede, tipo um lugar onde vocês ensaiam. Não, são lugares esporádicos. Então, literalmente, hoje a gente ensaia aqui no Liga Solidária, depois da entrevista, e amanhã, na atividade que a gente vai ter, a gente vai estar lá. Então, a gente literalmente vai se adequando à nossa realidade até que o próprio grupo construa a sua sede própria. E qual que é o território onde o grupo se identifica mais, que o grupo atua mais? Uou. É sempre um lugar diferente. A gente não tem um lugar que a gente mais atua. Ou são sempre apresentações que já foram... Por exemplo, uma em Diadema, a outra em Paraisópolis. E aí, é itinerário que fala, né? Então, são sempre lugares itinerários. Então, não tem um lugar fixo que o Checkmate em si, ele atua mais ou sempre está mais presente. Eu acho que... Acho não. Tenho vista de que o nosso foco principal, por ser ainda a comunidade, as pessoas que estão na comunidade, o nosso trabalho de base, ele faz com que a gente ainda seja aquele estereótipo, mas que vem se atualizando, que é a dança de rua. Então nós literalmente estamos nas ruas. E como o grupo se mantém? De onde vem o dinheiro? Assim, não vem, né? Porque assim, grupos periféricos, grupos independentes, sempre é aquilo, né? Quase passar fome, ter que ter outras fontes de renda para conseguir ter uma grana, né? Uou! Essa parte também é muito importante porque é algo que a gente vai se virando por si, né? Quando eu comecei a levar isso para frente, literalmente tive que falar em casa, olha, eu não vou mais seguir esse trabalho de CLT, eu vou seguir essa carreira aqui com dança. Beleza, então você vai ter que arcar com X valor dentro de casa todo mês, numa responsabilidade assim como qualquer outra pessoa. Então, foi ali que, vendo os companheiros terem que sair para poder comprar uma cesta básica, para poder comprar o básico de casa, já fez com que eu tivesse essa ciência de que, tipo, beleza, o hip hop é legal, ele salva vidas, ele molda vidas, mas nós precisamos entregar resultados. Então vamos parar de dançar apenas porque a gente gosta e vamos se profissionalizar nisso de uma forma de espetáculo para ir atrás de iniciativas privadas ou públicas e a gente vai se virando com isso e ao mesmo tempo a gente procurar trabalhos por fora, afinal a gente precisa sobreviver. Então hoje em dia a gente consegue, graças a Deus, pelo menos pingar algo referente a políticas públicas para que a gente vá se mantendo, mas ainda assim, se é que posso dizer, Deus vem nos abençoando, porque entre faltas e buscas, o básico nos mantém para que a gente pelo menos continue, mas é uma situação realmente extrema. E tiveram políticas públicas que ajudaram o grupo a se manter? Quais são as políticas públicas que o público fomenta, que o grupo consegue absorver e ter tipo, um retorno? Eu acho que o mês do hip hop foi uma das poucas, assim posso dizer, Sim. que o Checkmate participou. No sentido geral de políticas públicas, nós não temos nenhum tipo de padrinho, nenhum tipo de apoiador ou
administrador financeiro para que literalmente vá fazer isso pela gente. Nós literalmente vamos atrás de cada situação, nos colocamos a dispor de um entendimento referente ao terceiro setor para que a gente possa se ingressar nesse mercado de trabalho, e principalmente que nós mesmos vá atrás desse conhecimento sobre políticas públicas, porque de forma externa não tem. Temos alguns convites de pessoas que vê o nosso trabalho, compreende parte dessa essência e nos convidam, né? Inclusive o projeto de vocês, que literalmente fazem esse sonho se manter, continuar, entende? Mas políticas públicas em si é somente aquilo que a gente busca. Quais são as referências do grupo? Sejam elas estéticas, as referências de artistas que vocês admiram dentro do hip hop, também dentro do grafite, dentro das vertentes do hip hop. Falando individualmente, assim, eu não tenho uma referência de fora. Nem de estética, nem de estilo de dança, assim, eu nunca... não vejo. Então, tipo, as pessoas que eu tenho como referência são as pessoas que estão comigo mesmo, que é o Checkmate. É mais quem está comigo mesmo. Porque, tipo, pra mim, referência seria alguém que você se espelha ou que você permita absorver alguma coisa dali, sabe? Que de alguma forma te faça querer continuar. Pra mim, mais são as pessoas que estão comigo. Porém, como a gente já estava falando, existem pessoas de fora que estão se sobressaindo. As manas, tanto nas batalhas, tanto nas batalhas de rima, nas batalhas de dança. Grafiteira, a gente tem pra citar como referência em si, porque já participou de um trabalho com a gente, a Krika, a Retinta, que são pessoas muito, muito, muito gigantescas na cena da dança. Tem umas manas muito incríveis também do Loki que estão se sobressaindo demais, demais, demais. Aí, por exemplo, eu citaria Thunder Girl, que seria a Elo. Lorena Tomás, que ela... Eu acredito que quem instrua ela seja o Edu. E tem outras manas aí que estão se sobressaindo demais na cena do Ekin. Eu posso falar da Leona, da Júlia Cândida, que são pessoas, assim, que dançam demais, que se uma pessoa quer muito daquele estilo, dá pra ter como referência. Mas, no geral, as pessoas que eu realmente tenho como referência são as pessoas que estão do meu lado. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer que eu mais aprendo com as participantes do que digo que posso ensinar. Então, desses 20 anos de hip hop assíduo, eu tiro muito das coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu penso, e tento transformar isso em autorreflexões direto transformado em seja poesia, seja coreografia, sejam falas específicas, sejam músicas de provocação específicas. Então, são coisas que literalmente externas, que nos moldaram, que fazem parte da nossa história, que a gente junta isso em uma forma de comunicação clara e específica, para que as pessoas possam sentir, conhecer, absorver e literalmente se questionar, mais do que simplesmente ver algo visual ali. Então, nós temos referências de filmes nos nossos passos, nós carregamos histórias nos nossos movimentos, nós trazemos ideias e reflexões nas nossas referências, que são pessoas que estão na rua levando o nome da cultura também, mas que, principalmente, por sermos fãs uns dos outros, nossa maior referência somos nós mesmos. Estar em um coletivo é super desafiador, né? Qual que é a parte mais difícil de estar no coletivo para vocês? Da minha parte, estar no coletivo é extremamente difícil, porque em 15 anos eu já entrei e saí de muitos grupos. E eu não sei de que forma que isso sempre foi extremamente claro para mim, parece algo muito transcendental, porque a arte e a cultura ela sempre esteve impregnada na minha alma.
Então, tendo passado por diversos grupos, eu vi que muitas pessoas apenas se adequam a algo para poder ter uma resposta imediata para algo que está sentindo ali. E aí, depois que se encontra, de repente a cultura não é mais aquela base, não é aquele alicerce, mas que, de alguma forma, pude contribuir para aquela questão. Porém, como jovem, às vezes a gente não para prestar atenção em coisas que são eternas e que a gente vai fazendo ali, ou coisas rasas que acabam se tornando eternas. E do ponto de vista artístico, eu sempre quis ter um grupo como aquele grupo que eu vi quando eu era criança e eu vi que já se mantia, que já tinha um trabalho, e literalmente passar por diversos grupos e ver pessoas entrando e saindo, tive essa ciência de que já era mais do que hora de fazer um trabalho duradouro e que fosse gerar novos frutos, né? Hoje, com 30 anos, eu vejo a própria Thali com 15, ensinando outras pessoas o movimento, passando a visão dela referente à poesia e criando novas raízes na cabeça de outras meninas com 12, com 10, que são lugares que eu não cheguei, que são lugares que eu não vou chegar, mas que tudo aquilo que eu fui acreditando e fui plantando, vejo isso de uma certa forma florendo e colhendo novos frutos que estão por vir. Então nunca foi apenas por mim, mas por outras pessoas que conseguem plantar isso no coração das pessoas também. E para vocês duas? Assim, eu particularmente não tive tantos problemas com o checkmate nessa questão. Então, pra mim não tem dificuldade, principalmente em trabalhar com os dois em específico. E quando acontece de vocês divergirem sobre alguma opinião, de vocês não concordarem, como que vocês reagem? Como que vocês chegam em um acordo? A gente tenta ir pelos fatos. Por exemplo, se ele tem uma opinião que eu não concordo, ele vai tentar defender a opinião dele. Se eu não tiver argumento suficiente pra mim defender a minha opinião da forma que a minha opinião consiga se sobressair a opinião dele, é como se fosse numa batalha de dança. Quem tem mais palavra ali, nesse caso do argumento, pra trocar, ganha. Se a opinião dele for mais forte que a minha, ele vai ganhar. Agora, se eu tiver argumento suficiente pra me sobressair da opinião dele, eu ganho. Diferente, mas é uma forma, né, de se lidar com, com divergências. Eu gosto muito desse ponto dos nossos extremos, porque, por exemplo, a partir do momento que a gente pede mais opinião, como no meu caso, tudo que a gente vai fazer, eu pergunto bastante a opinião delas. E através disso eu explico como que é uma visão de uma pessoa de 30 anos. E aí a gente sempre coloca esse grande choque de 30 com 15 e no meio sempre o 20 ali tentando balancear entre essas duas extremidades. E aí a gente vai tentando se adequar a ambas visões para aquilo que a gente precisa fazer, porque todas as nossas ações precisam de um resultado. E aí, na maioria das vezes, é isso. Então, acaba sobrando bastante pra mim essa parte do chato que... Aí, gente, a gente precisa entregar. Gente, a gente precisa fazer. Mas, poxa, hoje o dia tá lindo, nos meus 15 anos, e tá tudo bem, isso é lindo. Né? Então, tipo, são extremos que a gente vai tentando se adequar todos os dias, né, Thalia? O dia está lindo. Na maioria dos dias, os dias estão tenebrosos. Mas eu acho que a opinião é válida. Todas. Independente de qual seja. Como que vocês enxergam que a dança transforma a pessoa dentro do processo de formação dela? Tipo, a Thali que tá no comecinho da vida, 15 aninhos, como que é pra ela estar, tipo, na dança? Como que a dança molda a sua vida? Como você que é professor, né? Como que você vê que os seus alunos, como que como a dança, né, impacta na vida deles? Nesse sentido de poder compartilhar algo, a gente vê que atualmente os dados falam que as crianças e jovens têm se cuidado menos fisicamente. Então, esse papel de se exercitar que vem do break, esse cuidado com o físico e com o mental também, afinal a dança de rua ela vai além do
do aspecto estético, mas do aspecto filosófico e principalmente dessa junção e equilíbrio da mente e do corpo. Então, esse desenvolvimento cognitivo, socioeducativo, pragmático, né, traz com que essas reflexões vão além do básico no sentido da dança. Não são apenas movimentos, mas são reflexões de um autocuidado que a pessoa primeiro precisa ter consigo e depois para com o próximo. Então, a gente vai sempre dividindo essa dualidade entre a mente e o corpo numa grande questão de autodesenvolvimento. Então, vendo que muitas crianças e jovens pegam isso, vão trabalhando em si, ou algumas pessoas que, além do talento, também têm essa raça para poder fazer isso e levar isso adiante, também traz essas questões referente à disciplina. Então, o foco principal é literalmente trazer mais dessa autorreflexão em relação ao cuidado do corpo e da mente. A dança ela é importante no processo de formação das pessoas, porque além de pegar feridas ou acontecimentos passados que você tem guardado dentro de si e literalmente te colocar para pensar sobre eles, te faz ser uma artista ou um artista mais forte. Por você encarar os seus medos internos, porque para você conseguir passar alguma coisa para outras pessoas, você tem que trabalhar isso em si também. Então, te faz encarar os seus medos internos. Tudo que um dia te deixou para baixo, ou... A dança é importante porque ela é muito ligada com a filosofia. A filosofia ela é muito importante porque a filosofia em si ela já te coloca para pensar. Então, une o útil com o agradável e isso, consequentemente, faz a pessoa que quer se profissionalizar com isso a ser um artista ou uma artista mais forte e ter mais consistência no que ele estiver fazendo. Como coletivo, quais foram os maiores perrengues que vocês tiveram que enfrentar? Os maiores perrengues, acredito que seja o que a gente enfrenta ainda, é a gente conseguir conectar todas essas realidades extremas em algo positivo. Afinal, são histórias de vida que poderiam ter terminado de forma trágica, outras até mesmo comum. E o hip hop, em forma de comunicação e salvar outras vidas, ele foge do comum. Então, um grande perrengue é literalmente conseguir se manter sem se vender, sem literalmente ter que tirar os valores principais ou que fez com que a gente chegasse até aqui fossem perdidos, né? Então, literalmente se manter sem se vender é literalmente um dos maiores perrengues nesse sentido. Acho que isso é o caminho para perdição do eu, logo do nosso propósito. Eu acho muita hipocrisia quando um evento por exemplo, uma campanha sobre fome. Tá, uma campanha sobre fome. E aí, nesse evento, eles vão arrecadar alimentos. E eles vão arrecadar alimentos. E aí, chamam a gente pra dançar. E aí, quando a gente chega lá, é muita hipocrisia porque num evento desse, a pessoa... Você entendeu o raciocínio, né? Será que dá pra... É difícil porque eu consigo entender o que ela quer dizer. Hoje, por mais que eu tenha mais casca nesse sentido, ainda vejo que principalmente para quem está chegando com sonhos e o extremo da coragem, às vezes quem nos convidam, tipo, não conseguir ou conseguir apenas só o transporte e alimentação é extremamente dolorido. Porque por mais que tenha essa parte, esse viés de comunidade e tudo mais, é um trabalho. São vidas e vidas de realidades extremas que precisam gerar resultados, entregar resultados em casa. E mesmo que hoje já não seja mais através dos pais ou de literalmente pessoas que
confiam na gente e colocam a gente dentro de casa, a gente também tem esse anseio de melhorar de vida e não apenas sobreviver. Então, um dos maiores perrengues é como no caso que ela citou, uma campanha sobre fome não conseguir ajudar as pessoas que estão com fome. Né? Então, essa parte da hipocrisia, eu entendo e compreendo bastante a Thali, porque muitas pessoas convidam checkmate, mas sem de fato tentar compreender essas nuances que fazem com que seja um grande perrengue a gente se manter ativo. Então, por mais que a gente também entenda que muitas pessoas também só querem fazer algo acontecer e que a nossa forma de se comunicar também é uma grande potência, a pessoa também precisa entender de que é um grande perrengue quando a pessoa simplesmente tenta contratar os nossos serviços e reclama do preço, reclama da forma como é conduzido, reclama da nossa disponibilidade, sendo que para a gente fazer toda essa logística também demanda muito tempo, muita energia e por isso ser o nosso trabalho, ninguém quer pagar por esse tempo, ninguém quer pagar pelas várias e várias horas de ensaio. Mas a pessoa quer um resultado muito bem bonitinho lá na apresentação e no evento dela. Muitas pessoas também querem que a gente vá nos lugares para que a gente agite a pista, mas, às vezes não oferece nem um copo d'água. Assim como também é ruim oferecer cerveja pra gente, oferecer bebidas ou somente o alimento, sendo que a gente precisa ir para casa levar esse alimento, voltar para casa com esse resultado. Então, um dos maiores perrengues é o próprio desrespeito das pessoas da comunidade e da cultura para com o nosso trabalho, que não deixa de ser um trabalho por ser artístico e ser voltado para as comunidades. Esse é o principal perrengue. Agora uma pergunta para todos. Por que ainda dançar em 2026? Porque ainda tem muitas vidas para serem salvas. E a pergunta é, por que não fazer dança em 2026? Porque a dança me salvou em um momento que eu precisava muito. Então, por que não fazer dança em 2026? A dança não é apenas um movimento. Ela é uma forma de expressão e de ir contra toda a retaliação que a gente sofre todos os dias. Todos os dias a gente se pergunta por que a gente não. Todos os dias a gente enfrenta o porquê a gente sim. E o movimento, ele é a única forma que nós temos de literalmente se sobressair. Isso foi literalmente nos tirado, esse conhecimento nos foi tirado. Porém, nós estamos resistindo para que algo de graça, como a própria movimentação em si, seja a sua forma de poder se sobressair. Às vezes a gente está extremamente tenso e com o alongamento você simplesmente pode se sentir melhor. Na maioria das vezes nós encontramos pessoas extremamente doentes e não é apenas só abrir várias academias na mesma região que isso vai ser solucionado, mas sim de que nós possamos instruir a pessoa a se movimentar e cuidar do corpo de acordo com a sua forma e literalmente de acordo com a sua realidade, que dê para ser adaptável ali, para que a pessoa possa ter uma nova perspectiva de vida. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão perdendo a perspectiva de vida, ou ela literalmente tem sido mais focalizada para algo digital, quando a gente literalmente esquece que nosso corpo precisa do movimento, porque a vida precisa se movimentar. A gente está chegando na última pergunta, que é uma pergunta que fica perpetuando os nossos episódios, que é, pense em um conselho que vocês gostariam de ter recebido sobre a dança. Assim, o conselho que vocês gostariam de dar para alguém que pensa em dançar, que pensa em seguir na carreira da dança, que tem um desejo de dançar. Ouça o som das ruas. Fale sobre as batidas. Veja as ondas da vida. Onde é o ponto de partida? O fim da guerra? Uma nova era. Com novo som? De extremo gueto. É de preto? Ou preta? Quem se sujeita? Só os mais sujos. Das cimas mais quentes? Até os grafites nos muros. Nem o mais inteligente pode inventar um sentimento. Mas só a comunidade é quem cria o movimento. Um só sentimento. Tipo, Amor de filho. criado por 4 estilos. Tirando armas das mãos. Hip hop é o motivo. Motivo da sua maior função. Que não paga de ladrão. Já tirou vários do crack. Já salvou até Mandrake.
A sociedade nos coloca em xeque. E o hip hop nos desmate. E se você tem medo da vida, Então não entre pro combate. hoje aprendo isso. Deveria ter visto cedo. Mas os abusos me deixaram calada. E E as as opressões me deram medo. Você sabe o que é isso? Então pergunte ao espelho. O que você vê? O que fizeram de você? A família quer seu dinheiro e o sistema nos... Não tá vendo isso ainda? Tu vai ver. Mas só o movimento abraça. E nós gritamos pra você. Essa é a arte de rua que os bicos se incomoda. O hip hop é foda. Em 14 episódios, até agora, a resposta mais assim, ó, derrubou o microfone, 3 beijos, quero ver alguém fazer melhor. E vai ter, vamos ver. Sai início da temporada já, o segundo episódio já. Se eu fosse você, ficava aí pra acompanhar o restante, hein? A gente tá chegando no fim do episódio. E eu quero que vocês falem, tipo, onde assim, encontra vocês nas redes sociais, se alguém quiser contratar, se alguém quiser entrar, sei lá, quiser fazer aula. Conte. Nos sigam nas redes sociais, @check_matqg. Já segue aqui também, tá? Já se inscreve aqui no canal também, tá? Pra você ver, além dessa entrevista, muitos trabalhos incríveis e, literalmente, compartilhe essa ideia, ok? E pra achar a gente, @checkmate_QG. O mesmo vai estar aqui no YouTube. Se inscreva no canal também. Afinal, para que você possa fazer aulas, intervenções, apresentações e principalmente oficinas lúdicas, chama a gente pra gente conversar um pouquinho melhor. Chama! E é isso, chegamos no final desse episódio. Foi muito gostoso essa conversa com eles. Pessoas incríveis que a gente quer ver crescendo. Se você tá aí no YouTube, deixa aquele like que o dedo não vai cair, ainda é de graça. Se inscreve nesse canal, vai lá no Instagram, vai lá nas redes sociais, ó, @Vozes do Palco, a gente tá no Instagram, a gente tá no X, a gente tá no TikTok, vai lá, segue a gente, comenta, se não gostou, comenta também, fala, vocês são ruins, é isso, engaja nós, engaja. E é isso, 3 beijos na bunda de todo mundo e até a próxima. Este podcast é um projeto aprovado na 22ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI, com o apoio da Associação Prática Tatum. Este podcast é uma realização do coletivo Teatro, Memórias e Além. São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco,